Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu não disse que os crentes vinham para a igreja? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 28. Salmo 28 é um salmo de Davi. Ele é curtinho, nós vamos ler todo. São 9 versículos e nós vamos ler o todo. Salmo 28 é uma oração de súplica, já com ações de graças. Todos acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem à cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração têm perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, Ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, eu te peço uma bênção especial para esses teus servos que aqui chegaram. Glorifico o teu nome por essas vidas. E rogo a Ti que pelas misericórdias vivas de Jesus, o Senhor também visite aqueles que não puderam chegar. Ó Deus amado, vem falar ao nosso coração através desse texto, vem abraçar os Teus filhos que atravessam longos períodos de espera pelas Tuas respostas, vem tocar esses corações de um modo vivo, vem acalentar, Senhor, de um modo especial e singular a cada um deles, nas suas angústias, nas suas necessidades, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, nesses dias, eu ouvi muitas histórias dramáticas, histórias pesadas, histórias de mães que varam madrugadas, orando, clamando pelos filhos, e isso já há meses e anos. E aí a gente olha para essas situações e fica pensando, meu Deus, por quê? Porque muitas vezes demora tanto a resposta de Deus. Essa semana eu vi uma irmãzinha que eu tive vontade de desligar ela da tomada e guardar numa caixinha até que passem as calamidades. Mas depois eu pensei assim, mas o Senhor faz isso conosco. Ele é aquele que nos acolhe, é aquele que nos abraça, é aquele que nos acalenta nas nossas muitas agonias pelas quais passamos. E esse texto que nós lemos mostra mais uma vez, na jornada de Davi, o rei salmista, homem segundo o coração de Deus, homem escolhido por Deus e ungido por Deus para uma determinada função, enfrentando uma situação difícil, onde a grande ideia central aqui desse texto é o silêncio de Deus. Ele está aflito, ele espera por uma resposta, assim como muitos de vocês que nos ouvem hoje. Não se conhece
conhece aqui detalhadamente a situação histórica. Foram muitas as situações históricas vividas pelo rei salmista. No entanto, nós podemos perceber pelas palavras dele, tratar-se de uma situação que envolve ímpios, aqueles que praticam iniquidade, pessoas dissimuladas que fingem ser amigas e não são, mas querem arruiná-lo. E mais uma vez ele mescla, como já é uma característica do salmista, ele mescla aqui suas súplicas angustiosas com ações de graças. E na verdade, pouco importa a situação enfrentada ali pelo salmista. Eu queria ressaltar o quanto essas palavras soam familiares aos nossos corações nas horas de angústias profundas. E a gente ressalta aqui o silêncio de Deus na situação, a perseverança e a fé confiante do salmista no meio das grandes provas pelas quais ele passou. E é muito importante a terapêutica didática, nós voltarmos para os textos bíblicos, nós rastrearmos as experiências dramáticas vividas pelos servos de Deus do passado. E ali nós encontramos alento para as nossas próprias agonias. Então, eu queria chamar a atenção de vocês, todos indistintamente, estamos atravessando momentos difíceis, cada um no seu quadrado, como se costuma dizer, né? Cada um com sua história própria, cada um com as suas agonias. E o autor de Hebreus, capítulo 4, versículo 16, ele faz uma conclamação, ele diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha, não economize oração, não economize nessa busca do Senhor de todo o seu coração. Como servos do Deus vivo, quando estamos passando por momentos de grande aflição, a primeira coisa que nos ocorre é buscá-lo. Mas que não busquemos o Senhor apenas porque estamos passando um momento de dificuldade, que nós possamos ter essa intimidade relacional com o Senhor em todo o tempo. E a gente vai compreender muitas vezes nessas horas aquilo que não nos é dito com palavras, mas naqueles insights de Deus ao nosso coração. Nós clamamos muito para que o Senhor nos livre das horas dolorosas. Eu tenho mudado essa oração nos últimos tempos, tenho pedido fortalecimento para atravessar os vales áridos pelos quais temos passado, porque nem sempre nós somos livrados de entrar nas fornalhas, nem sempre nós seremos livrados de entrar nas covas dos leões, mas invariavelmente o Senhor entra lá conosco e lá Ele nos livra. Às vezes é necessário que nós vivenciemos o calor das fornalhas, para que ali a gente entenda a intervenção poderosa e sobrenatural de Deus. A Bíblia, ela nos mostra inúmeros servos do passado que experimentaram a dor de não se sentirem ouvidos por Deus. É impossível nós não sermos ouvidos por Deus. Muitas vezes essa demora tem propósito, o silêncio tem propósito, e em algumas ocasiões ele até faz parte da resposta. Quem me conhece sabe que eu sou elétrica, mas eu aprendi a esperar o tempo de Deus. Está dizendo que eu sou um mosquito elétrico. Eu vou dizer logo o que ele está dizendo aqui. E aí, outro dia, a irmã Mara disse assim, viu um bolo na minha mesa e disse assim, ela disse, quem fez esse bolo? Eu disse, não, me diga em quanto tempo ele foi feito, que eu digo quem fez. Né? Então eu já tenho essa fama de fazer tudo rápido, ligeiro,
Mas em se tratando das coisas de Deus, aí eu vou dizer como diz o pastor Malta, eu espero toda a vida e mais 6 meses. Eu não quero atropelar o tempo de Deus, né? A gente às vezes dá aquela recuada estratégica, ouve a voz do Senhor no coração, através dos pensamentos. Eu nunca ouvi aquela voz de trovão, como as pessoas costumam dizer, olha, minha serva, faça isso, faça aquilo. Nunca ouvi isso, que eu não vou mentir para vocês. Mas tem aqueles pensamentos que vêm no nosso coração, que reconhecidamente não são nossos pensamentos. São pensamentos que consolam, são pensamentos que nos fazem dar aquela recuada estratégia, se aquiete, fique na sua, eu estou fazendo, eu estou operando, eu estou trabalhando. E a gente descobre que o Senhor, Ele não demora, Ele capricha, porque quando a resposta vem excepcionalmente gloriosa, né? Então, vejam o que dizem alguns servos de Deus e o próprio Davi, porque alguns desses textos que eu vou ler são textos do próprio Davi. Por último, vou ler um texto de Asaf e um texto do autor do Salmo 119, que é anônimo, ou pelo menos não se conhece a autoria. A gente ouve o salmista dizer o seguinte: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim a tua face? Davi outra vez. Ainda Davi, Senhor, não te ausentes de mim. Salmo 39, versículo 12, a primeira parte, ele diz: ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro, não te emudeças à vista das minhas lágrimas. Davi outra vez. Aí vem Asaf diz: ó Deus, não te cales. E às vezes a gente acha que é irreverência da nossa parte a gente ir à presença de Deus e dizer determinadas coisas, como o salmista está dizendo. Tem outro texto que diz: Senhor, não sejas surdo para comigo. Mas a gente, quando tem intimidade com a pessoa, a gente pode ir a ela e dizer tudo que vai no nosso coração. Eu gosto das orações da irmã Ruth, porque são orações de coração rasgado ali. Ela coloca na presença de Deus aquilo que ela está sentindo. E muitas vezes a gente enfeita muito as orações, né? Quando na verdade a gente devia ser um pouco mais transparente nessas orações. O autor do Salmo 119, versículo 82, ele diz assim: esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo, quando me haverás de consolar? Então vocês ouviram todas essas queixas em tom de oração. E aí eu pergunto, essas palavras soam familiares a vocês? Eu acho que sim. Então tem faltado oração com o coração rasgado na presença de Deus. O Salmo lido nos traz algumas revelações sobre a confiança que precisamos ter em Deus. Em primeiro lugar, a confiança deve ser exercitada mesmo diante das orações aparentemente não respondidas. São desafios. Nós somos desafiados pelo Senhor a confiar mesmo diante daquelas orações aparentemente não respondidas. E tem uma história muito interessante, a história do próprio pastor. A mãe do pastor Malta orou por ele 48 anos. Isso não é algo que seja muito estimulante para alguns de vocês. Mas o que eu quero dizer, ela não desistiu de confiar naquilo que o Senhor faria na vida do seu filho. E o Senhor não permitiu que ela partisse antes de ver a vitória completa na vida do seu filho, né? Então, quanto tempo você está orando por determinada coisa, né? Quem sabe se o Senhor não está domando o seu coração, para esperar a resposta de Deus. E ela dizia: olha, enquanto ele trabalhou na vida de Manuelzinho, como ela chamava, Manuelzinho, aí ela dizia: ele trabalhou no meu coração para esperar a resposta. Nós temos outro caso aqui bem típico de orações que demoraram muito. Dona Edna conta a história de orações que passou muitos anos
para ser respondida, né? E ela diz o seguinte, na experiência dela com o Senhor, ela diz: quando o Senhor não vai responder aquela oração do jeito que a gente está pedindo, Ele aquieta o nosso coração, Ele consola, Ele nos faz sossegar a alma para não ter desespero no coração. Olha que coisa interessante. Davi orou fervorosamente por uma situação que nos parece difícil aqui, mas não obteve resposta, assim como você e eu tantas vezes. Precisamos compreender que o silêncio ou demora de Deus não significa recusa em responder. Há um propósito que talvez só compreendamos lá na frente. Enquanto a bênção não vem, o Senhor trabalha em nós a humildade, a paciência e a fé confiante. No devido tempo, Ele nos ajudará como pastor que acode as suas ovelhas. Não ficamos sem alento, não ficamos sem o colo de Deus. Segunda coisa que nós aprendemos com o texto, com a experiência do rei salmista: a confiança deve ser exercitada por causa do que Deus já fez no passado. Que tal listar as bênçãos já recebidas? Conta as muitas bênçãos, dize-as quantas são recebidas da divina mão. Mas nós temos uma memória fraquíssima para nos lembrar daquilo que nós já recebemos. O grande mistério da fé não é mover Deus em nossa direção, mas nos mover na direção de Deus sempre. Note que quando o salmista supera a aparente demora de Deus através da perseverança e da fé confiante, as cenas se transformam. Eu queria que você lesse outra vez o Salmo e outra vez e deixasse que o Espírito continuasse ministrando ao seu coração. Ele passa a cantar louvores ao invés de chorar e lamentar. O motivo dessa mudança radical está no versículo 7. Ele disse: nele o meu coração confia. Quantas vezes em lágrimas nós oramos e dizemos: Senhor, eu não estou vendo nada. É como aquela experiência do moço do profeta: não estou vendo vento, eu não estou vendo chuva, mas eu sei que o Senhor vai operar. E muitas vezes nós não temos ideia como vai ser esse agir de Deus, mas eu quero dizer a você hoje, eu quero ousar dizer a você, de modo assombrosamente maravilhoso, Ele vai fazer nessa situação, em nome de Jesus. Aleluia. O principal motivo para confiar no Senhor é aquilo que Ele já fez no passado. Note que Ele diz assim no versículo 7: nele fui socorrido. Ah, se nós listássemos as bênçãos recebidas. O Senhor que nos socorreu no passado é o mesmo que pode nos socorrer agora. A fé no Deus vivo faz toda a diferença. As mãos dos inimigos estavam ocupadas com o mal, diz o versículo 4. Mas quando Davi ousou continuar crendo, mesmo a despeito da situação, e levantou as mãos em oração para o santuário, então as mãos do Senhor se puseram a trabalhar para suprir a necessidade do seu amado salmista. No versículo 6, o salmista testemunha: bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. Ele sempre ouve. Em terceiro e último lugar, a confiança deve ser exercitada por causa das promessas de Deus e de seus atributos imutáveis. Davi encerra seu cântico encorajando o seu povo com o que aprendeu com aquela experiência. Registre as experiências vividas com Deus. Eu repito, nós temos a memória fraca. E é interessante, a gente sempre costuma usar cadernos de oração, listas de oração, pedidos de oração, mas a gente nunca faz listas de respostas de oração. Como isso seria didático para nós, sobretudo nessas horas agoniadas pelas quais passamos. Da mesma maneira como o Senhor salvou o rei, salvará também aqueles que nele confiam, independente de emoções ou desejos. Por isso, mesmo em lágrimas, precisamos aprender a declarar nossa confiança irrestrita em Deus. Os que confiam verdadeiramente em Deus não serão envergonhados jamais. Mais cedo
ou mais tarde, a sua resposta virá em nome de Jesus. Em outras palavras, Davi está dizendo: não há fórmulas mágicas para sairmos das dificuldades, mas há um segredo que Ele compartilha conosco. Precisamos confiar no Senhor em todo o tempo, mesmo quando Ele aparentemente silencia, porque só Ele é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. A Bíblia nos ensina que essa confiança não é um sentimento emocional sujeito a mudanças de humores, mas é um exercício da vontade. Eu vou tomar a minha alma para confiar no Senhor. Não estou enxergando saída nenhuma para essa situação. Eu estou vivendo algumas situações agora, neste momento, para as quais eu não enxergo, humanamente falando, saída nenhuma. Mas eu olho para o meu Senhor. E se eu não ousasse olhar para Ele, eu não estaria aqui. Eu não subiria aqui para trazer para vocês essa palavra. Eu tenho certeza que Ele vai à minha frente. Perdão. Eu decido confiar. Você decide confiar. Os atributos eternos imutáveis de Deus, bem como as suas promessas, respaldam essa confiança. Confia no Senhor, espera nele todo o teu coração. A resposta virá, e virá de um modo, eu repito, assombrosamente maravilhoso. Aqueles que estão à sua volta vão se surpreender com aquilo que Deus vai fazer. O Senhor é especialista em restabelecer seus filhos em honra, e é isso que Ele vai fazer com você em nome de Jesus. Amém. O que nós aprendemos nessa tão breve meditação? Primeiro, no meio de uma dificuldade pequena ou grande, devemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia em ocasião oportuna. E a ocasião é de Deus, não nossa. Segundo lugar, o silêncio aparente de Deus não significa inação ou que Ele não esteja ouvindo a nossa oração. Normalmente é proposital, com vista à nossa maturidade e crescimento espiritual. Em terceiro lugar, quando entendemos este princípio, substituímos a voz de choro e lamento pelo cântico de louvor, antes mesmo da vitória consumada. Às vezes, louvamos mesmo em lágrimas. Quantas vezes? Sobretudo nas madrugadas. Estou ficando craque nas madrugadas. Passamos pela fé a testemunhar ousadamente sobre as muito grandes e preciosas promessas de Deus ao seu povo. Ele fez, Ele faz e Ele fará maravilhas em nosso meio. Eu queria dizer a você, nada na vida de um servo é em vão. Quando não é bênção de alegria, é bênção de lição. Mas de todo modo, nós saímos vencedores. Porque nada que o Senhor permite é sem propósito. E finalmente, o grande mistério da fé não é mover Deus em nossa direção, mas nos mover na direção do Senhor, nos refugiando nele sempre. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra ao nosso coração, que o Senhor coloque você no colo, que o Senhor embale você de um modo especial, que você seja acalentado por Deus, acalentada por Deus, nesse tempo de espera, em nome de Jesus. Amém? Vamos